Deus, aleluia. Tira uma presença. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Jesus. Aleluia. Nós temos na palavra do Senhor que um intérprete da lei, um homem religioso da época, queria saber o que ele devia fazer para herdar a vida eterna. Nós sabemos que ele estava ali para testar Jesus. E Jesus disse a ele: o que você entende da lei? E aí vem o mestre da lei respondendo algo que já está em Deuteronômio 6,5, porque a lei do Senhor, dada lá no Monte Sinai, o resumo dela era: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amar o teu próximo. Porque os primeiros mandamentos da lei do Senhor eram voltados por amor a Deus: não ter outros deuses, não adorar imagens, não se inclinar diante de imagens, não ter ídolos. E o amor ao próximo: não adulterarás, não cobiçarás. Nós conhecemos a lei do Senhor, os mandamentos de Deus. Esse era o resumo. Então ele deu o resumo para Cristo. Cristo já conhecia, mas ele quis testar Jesus e veio com uma pergunta: quem é o meu próximo? E essa palavra que o Senhor quer que eu faça nesta noite sobre o bom samaritano. Glória a Deus. Nós sabemos que a história que Jesus começa a contar neste momento diz que um homem descia de Jerusalém, de Jericó, para Jericó, e veio a cair na mão de salteadores, de ladrões, que roubaram tudo que ele tinha ali, lhe causaram muitos ferimentos e deixaram ele semi-morto, como diz o verso 30. Só que aquele homem caído lá, estava lá sozinho, machucado, ferido, e a Bíblia vai dizer que veio um sacerdote, e que ele, vendo o sacerdote da casa do Senhor, um homem que era para ter uma postura, um testemunho diante da sociedade, de acordo com a vontade de Deus, ter amor no coração e ter atitude, porque não adianta a gente dizer que tem amor no coração e não ter as obras. A palavra diz que a fé em Deus sem as obras é morta em si mesma. E vem o sacerdote e passa, e a palavra aqui no verso 31 diz que ele passa de largo. Ele ignora a situação daquele homem. Ele vê, mas ele não estende a mão para ajudar. Ele só olha e se afasta. E depois vem o levita, que também ministrava na casa do Senhor, louvava ao Senhor, que era para dar testemunho que um homem de Deus, um homem diferente, com amor no coração, passou de largo também. Nós vemos isso na palavra. Ele olha e se afasta, passa de largo. A Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Essa palavra é muito forte. Às vezes pode ser que eu e você em algum momento vimos alguém padecendo necessidade, precisando de algo. Nós tínhamos condição de ajudar e não estendemos as nossas mãos. Aleluia. A Bíblia diz: aquele que diz ama a Deus, mas não ama o seu irmão, como ele pode amar a Deus que não vê? Se ele não ama o seu irmão, ele que ama, ele ajuda, ele estende a mão. Glória a Deus. Muitas vezes nós deixamos de estender, olhamos: hoje eu estou sem tempo, não vai dar para ajudar. A gente fica arranjando desculpas e não estende a mão para aquele que precisa. Nós sabemos que um irmão, uma irmã, ou um vizinho nosso, uma pessoa está numa necessidade. Às vezes tem uma pessoa que tem depressão, você tem uma palavra de Deus para falar, mas você não fala. Fala baixo, glória a Deus, aleluia. Aleluia. E nós somos cristãos. Cristãos. Crente todo mundo é, como a pastora falou. Crente, a Bíblia diz que o diabo é crente, que ele crê e estremece. Cristão é diferente. Ele tem que ter o amor de Deus no seu coração e transmitir esse amor aonde ele estiver, para o seu próximo, para aquele que precisa. E aqui nós vamos ver na palavra que depois vem um samaritano.
Eu acho interessante porque as pessoas de Israel, Jerusalém, eles não conversavam com os samaritanos, porque os samaritanos, eles seguiam uma lei diferente, uma lei de Moisés alterada. Eles eram descendentes de pessoas que era mistura entre os gentios e os israelitas. E eles adoravam só no Monte Gerizim. Eles achavam que não precisavam adorar em Jerusalém. Por isso os israelitas não os olhavam bem, desprezavam eles, falavam mal deles. Nós conhecemos a história que quando Jesus ia passar por Samaria, os discípulos ainda falaram mal daquele povo. Só que nós não podemos fazer acepção de pessoas, e Jesus nos ensina isso com o seu exemplo. Nós temos que ser imitador de Cristo, não devemos fazer acepção de pessoas. Olhando para a história, nós podemos pensar, o sacerdote e o levita, pela lógica, deveria ter ajudado, mas não, aquele que sabia que aquele israelita era do povo, que desprezava eles, ele não, ele tinha amor no coração, ele tinha algo diferente nele. E às vezes nós que devemos ajudar, não estendendo as mãos, e alguém que está lá não estende a mão para alguém que a gente deveria estar estendendo. E o samaritano viu aquele homem, e vem dizer a palavra no verso 33, ele se compadeceu dele, e chegando, atou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, e o levou para uma hospedaria e tratou dele. Glória a Deus, aleluia. Ele teve uma atitude diferente.